Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estavam pedindo, eu resolvi dar uma adiantada e trazer uma pequena amostra das fotos e dos vídeos do Motorola Edge 30 Pro. Esse cara que tá aqui, ó. Vocês tinham pedido, não é o dia que eu queria gravar, por isso que eu tô dizendo que é uma pequena amostra. Eu precisava de um dia de sol, agora tá quase no pôr do sol, já são 5h30 da tarde. O sol vai demorar para se pôr ainda porque é verão, né? Então ele vai demorar para baixar. Mas enfim, vou trazer uns videozinhos, ou com essa sombra aqui, ou com um pouquinho mais de sol, se a nuvem resolver sair da frente do sol, do Edge 30 Pro da Motorola, para vocês não ficarem órfãos de fotos e de vídeos, certo? Um pedacinho, não é aquele videozão que eu faço completo, grandão, é só para ter um gostinho, tá bom? Porque a luz agora não tá boa, vocês estão vendo que eu tô bem subexposto, tô coberto por nuvens, não vai ficar legal, beleza? Bora lá, começar a gravar com ele. Bom pessoal, bora lá então, começando com a frontal em 4K 30, ele faz até 8K na traseira esse cara, porém ele não faz 4K 60 nem na frontal nem na traseira, mas esta imagem que eu tô olhando aqui, embora eu esteja, parece que eu tô um pouquinho rosado, né? Eu até gosto pelo tom da minha pele que é meio amarela, mas ó, seguinte, uma reclamação minha antes de começar o vídeo que a Motorola, alguns smartphones você acha que vai vir 4K na frontal, não tem, o outro você acha que tem, não tem, o outro você acha que não tem, tem. Esse tem 4K na frontal e traseira não tem 4K 60 e tem até 8K, como eu falei. O sol, como eu disse no começo, tá bem fraquinho, mas ó, essa situação de luz, embora tenha pouco sol, aquilo lá é tudo branco e bem branco. E eu deveria estar bem escuro, o que é um bom teste para dizer que o HDR tá segurando bem, certo? Porque eu consigo ver nuvens ali ainda. Se ele voltar um pouco mais, vocês vão ver mais. Mas ó, cara, eu sei quando uma câmera tá péssima de HDR em vídeo, que é o teste aqui, certo? Ó, céu lá, o que eu tô vendo aqui, isso pode ser uma característica do sensor que a Motorola usa, que usa tudo sensor OmniVision aqui, que é de uma qualidade que não é tão boa, a gente sabe, como os da Sony, e embora tenha outros aparelhos da Motorola que também usam OmniVision, eu tô meio rosado, pelo menos é a primeira coisa que eu tô vendo aqui. O tom da camiseta tá beleza, posso estar meio rosado pelo amarelo. Já expliquei em outros vídeos também que o tom da camiseta, o tom do que você está usando, do que tem, ajuda a influenciar o balanço de branco. Eu vou andar um pouquinho aqui, pra vocês verem, ó, estabilização, cara, tá boa. Foto, depois vocês vão ver umas fotos que eu vou fazer por aí, umas que eu já fiz poucas, eu nem tive uma impressão completa dessa câmera, que eu praticamente só fiz umas selfies. Ó, de frente pro sol, que tá encoberto, o que eu tô vendo é rosa, cara, tá me incomodando esse negócio puxado pro rosa. Sol agora tá na lateral. Mas ainda tem o céu lá atrás, ó. Tá segurando, tem as árvores lá segurando. O céu tá aqui, o sol tá aqui. Velho, de frontal tá ruim não, ó. Agora aqui meio lateral eu não tô rosado, tá? Vamos ver em foto depois se vai se manter esse tom de rosado. E se não tiver rosado aí, ignorem, era só o que eu tava vendo na tela na hora e depois processou e tirou. Certo? Esse é o 4K frontal. Vamos fazer um pouquinho de traseira, porque não é aquele videozão review, é só para dar uma noção. Ó pessoal, esse aqui é o 4K na traseira, 4K 30 também, como eu disse, não faz 4K 60, tá? Estabilização, parece boa. Comentem aí, parece muito boa. Aqui tô caminhando, ó. Estão vendo que eu tô de chinelas aqui, caminhando, e tá muito boa a estabilização. Vocês estão vendo meio escuro, porque como eu disse, está nublado, nosso amigo sol tá lá, ó, coberto pelas nuvens. São agora, deixa eu ver que horas são aqui, 5h30, ó, 5h30 da tarde. Ó, isso aqui para segurar também não é qualquer celular que segura, tá vendo, ó? Ele tem imagem lá atrás ainda e tá fazendo a imagem aqui na frontal, tá? HDR eu diria que tá bom, viu? Tá bom, meu carro tá ali, nuvens, tá? Cor da grama tá um verdezinho aqui que eu tô olhando na tela, não tá esquisito não. Ó, essa aqui, então, é o 4K da traseira. Pessoal, não vou enrolar, vou colocar umas fotos pra vocês, tá? Pra vocês terem uma noção, já acho que já dá, né? Vou caminhar um pedaço aqui, vai, pra vocês verem a estabilização. Como é que tá aí? Pra mim, na tela, tá muito bom, viu? Olhando a tela, tá bem bom. Antes das fotos, vamos lá, reclamação. Pessoal, ele tem câmera grande angular. Em 4K, não habilita fazer vídeos em 4K na grande angular. Ele habilita, só que aparece uma florzinha ali como macro.
e aí você clica, você grava Full HD, não é 4K. Então você não consegue gravar 4K na grande angular. Motivo? Não sei, Motorola. Resolução a câmera tem. Por que não gravar? Eu não sei. É essas coisinhas que fazem perder um pouquinho de usuários. Pensa só, o smartphone, pessoal, vocês viram o meu unboxing, né? Se não viu, clica em cima e veja. Pessoal, o smartphone não tem nada pra você reclamar. É bonito pra caramba, é rápido demais, tem bateria boa, tem som estéreo, tem tela AMOLED. Só tem um mimizinho de algumas pessoas que não tem proteção IP. Beleza, não tem. Mas tem tudo de top, velho. Tudo, tela, armazenamento, quantidade de RAM, tudo. E aí os caras me pegam um negócio desse e não coloca gravação em 4K na grande angular. Motorola, me escuta. Vocês estão perdendo alguns usuários que fazem questão de algumas coisas que vocês podem achar pouco. O celular é espetacular, mas tem umas coisinhas que não dá para eu entender. Bom, pessoal, vamos lá então para terminar esse videozinho complicado. Eu já disse no começo do vídeo, não queria gravar nessa situação de luz, mas os fãs, a galera queria uma posição porque tem gente querendo comprar esse aparelho. Bom, eu já disse uma ou duas vezes durante o vídeo, pessoal, sobre o aparelho em si, hardware. A Motorola acertou praticamente em tudo. O mimizinho da galera que fala, devia ter proteção IP, que é proteção contra água. Não tem. Pra mim tá sensacional a construção. Cara, a tela é maravilhosa, certo? O deslize do dedo, o refresh rate 144 Hz é ótimo. O chip Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM, LPDDR5, armazenamento UFS 3.1 de 256 GB. Ou seja, o aparelho é top. Porém, eu não queria gravar esse vídeo hoje. Vocês viram que ficou uma imagem nos vídeos meio magenta. Eu vi, até na hora eu cheguei a ver. Eu olhei na tela e falei, tá meio magentinha. Mas eu descobri um negócio depois. Até liguei pro meu amigo Barba, que depois que eu cheguei com os arquivos em casa, porque eu vi que ele tinha gravado o vídeo, muita gente tinha falado, o vídeo Barba ficou todo magenta e tal. E eu vi um magentinha. Mas a hora que eu fui ver o vídeo do Barba, tava muito magenta. Muito mais do que o meu. Aí, não do que o meu que vocês viram. Ó, vocês vão entender agora. Quando eu peguei os arquivos lá onde eu tava gravando, eu vi que tava meio magentinha. Mas sabe como que é meio magentinha? Muito pouco magenta. Mas dá pra notar, tanto é que eu falei 2, 3 vezes que tava magenta. Mas quando eu taquei na timeline de edição dos vídeos, pra juntar os vídeos aqui no Final Cut, e o Barba também tentou, o Barba fez isso lá, não foi nem no Final Cut, falei com ele, ele editou no iPad, que é um editor diferente, então não tem nada a ver com o editor. O vídeo ficou magentaço, muito magenta. E aí a gente tem um agravante ainda que eu imagino do porquê que o vídeo do Barba ficou tão magenta ainda. E o meu nem soltou, vocês vão estar vendo o meu agora e deve ficar tão magenta quanto. Somando-se o magenta que ficou na timeline com o magenta que o YouTube aplica, você fala, como o YouTube aplica magenta? Tem um vídeo do MKBHD, se eu achar eu vou deixar linkado aí embaixo, que ele prova por A mais B que toda vez que você sobe um vídeo pro YouTube, ele vai deixando cada vez mais magenta. Ele upou, sei lá, 800 vezes o mesmo vídeo. Toda vez ele pegava, upava, tirava de lá, upava de novo e ia ficando mais magenta porque o YouTube joga magenta. Então, somando-se isso, a gente tem um caso aqui de vídeo magenta que não é visto
na tela enquanto você está gravando do jeito que você vê no YouTube ou do jeito que você vê depois que está no editor. Aqui no smartphone é de boa de ver. Então é um problema que existe, não sei se é um codec, porque eu tentei gravar em H264 e H265 e o vídeo saiu igual. Então o agravante é esse, vocês viram o vídeo do Barba tão magenta quanto por essas duas coisas que eu falei. O editor, a hora que você joga fica magenta e o YouTube ainda joga um pouco mais de magenta, deixando magentaço. Ah, mas os outros smartphones eu não vejo. Então, a gente tem um problema de codec aqui, alguma coisa no codec de vídeo, porque vocês viram as fotos aí e as fotos não têm o problema de magenta. Tá? Então, provavelmente, isso será resolvido com uma atualização de software, espero, porque senão a Motorola acaba de matar, pelo menos para vídeo, um smartphone topíssimo com isso, tá? E aí as coisas que eu falei durante esse vídeo, pessoal. Ele não grava na câmera grande angular, que para mim é um defeito gravíssimo. Um smartphone desta potência, desta categoria, com esse hardware, não gravar em 4K 30 na grande angular, Motorola abre o olho. Não sei, vocês perdem muitos usuários dessa maneira. Ah, mas é para não canibalizar os próprios aparelhos entre as linhas. Não sei, você perde muito com esse aparelho não gravando 4K 30 na grande angular. Tá? Ele grava ali Full HD no modo macro, do mais não grava. Em fotografias, pessoal, eu vi as fotos boas, o HDR é bom, então não confundam uma coisa com a outra. O HDR é bom, vocês vão falar, é nível de um Samsung Galaxy S22? Não é, mas é próximo. As fotos da frontal estão boas, da traseiras estão boas, certo? O que não tá tão bom aqui é as fotos contra o sol, contra a fonte de luz, que nem tava um dia de sol, que aí ele tende a deixar um pouquinho menos saturado, mais lavado, mas isso é normal. De toda a câmera, quando vai fazer HDR, deixa você meio lavado, porque ele prioriza, sobe o ISO, uma sucessão de coisas, tá? Então, para foto, eu digo que ele está bom, poderia melhorar. De, sei lá, nota 7,5 numa escala até 10, tá? Os Galaxy eu colocaria numa nota 9 numa escala até 10. Então, ele ainda não pega os Galaxy, nem de frontal, nem de traseira. Notei também um defeitinho fazendo selfies. Ele fazendo selfies com o braço esticado, isso é uma coisa que eu tinha notado também no Redmi Note 11. Com o braço totalmente esticado, o meu braço, eu fico desfocado, não fico perfeitamente em foco. Se eu aproximar assim, ó, eu fico em foco. Lembrando que não é uma câmera que tem autofoco igual os Galaxy também, então você perde mais essas coisas. Então teve gente perguntando sobre se comprava um S22 normal ou este cara. Por enquanto, por esse vídeo estar magenta, pelo menos para quem vai trabalhar com vídeo e colocar em outros lugares, no smartphone ele não fica ruim. Eu acho que ele perde para Samsung, perde também no lance de foco, sempre perdeu no lance de vídeo. A Motorola precisa melhorar muito, eu falei isso até na apresentação para eles. A gente torce para que melhore, mas não melhorou. Fotos, a Motorola melhorou bastante, então de foto ele tá até de boa, certo? Traseira, frontal, mas esse não foi o vídeozão de review, ainda vou trazer mais review. Espero a hora que eu trazer o review, que é o vídeo mais longo, que eu trago mostrando todas as câmeras, quase todos os modos, que tenha saído uma atualização aqui pra gente pelo menos ter corrigido esse lance do vídeo magenta. Então pra mim fotos tá bom, quem quiser pegar o aparelho agora, aparelho por hardware, pra jogar, não esquenta, roda os jogos no máximo, incrível, bateria muito foda, muito boa, foto tá 7 de 10, né? Espero que melhore ainda um pouquinho, mas tá bom. E vídeo precisa dar essa melhorada, pelo menos para quem vai trabalhar com vídeo. Quase todo mundo hoje que compra o smartphone espera pelo menos colocar um vídeo ou editar um videozinho para jogar no Instagram, para jogar no próprio YouTube, e tá ficando magenta. No dispositivo não fica. E eu testei até na tela do iPhone. Coloquei o vídeo no Google Fotos, olhei no iPhone e não tava magenta como ficou depois que eu joguei no editor. Motorola precisa caminhar na direção certa para vídeos e tomar algumas decisões que eu acho que fazem perder alguns usuários. Como o lance de não ter 4K nessa câmera grande angular, certo? Enfim, esse é o videozinho, não foi o reviewzão, porque eu gosto de gravar numa situação de luz propícia, que eu tenha bastante nuvem, bastante sol, e ainda vou soltar esse vídeo aí. Tomara que até lá tenha saído uma atualização para esse cara aqui, pelo menos para a gente ver o vídeo melhor. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.